paisagista, ambientalista e fundador do projeto Anjos da Mata Atlântica. Hamilton César, muito obrigado pela presença. Obrigado, Hamilton, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E o nosso X da questão é possível uma cidade crescer junto com a questão ambiental? Olá, agradeço por essa oportunidade. É uma ótima pergunta, né? Bom, sim, é possível, mas isso depende da boa vontade, né? Principalmente dos governantes, né? Prefeituras. E infelizmente não é o que a gente vê, né, em várias cidades, em todas as cidades, né? É importantíssimo que a cidade tenha um crescimento, mas com respeito ao meio ambiente. E é exatamente isso que o nosso grupo, o nosso projeto Anjos da Mata Atlântica propõe. Um crescimento junto com a natureza, com respeito à natureza. Então, o meio ambiente tem a ver com sustentabilidade, né? Está coligado, né? Explica um pouquinho sobre a sustentabilidade junto com o meio ambiente. Eita! Peraí, repete a pergunta, por favor. Bom, eu vou mudar então, tá? Eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é o Anjos da Mata Atlântica. Sim, Anjos da Mata Atlântica é um projeto que eu dei início mais ou menos há 7, 8 anos atrás. Eu sempre gostei da natureza, mas não fazia nada a esse respeito, né? E comecei a plantar árvore há uns 8 anos atrás e sem conhecimento, sem conhecer muitas as espécies, né, o que estava fazendo, comecei a plantar. Então eu plantava qualquer coisa. No Taboão da Serra comecei, né, no Jardim São Judas ali, comecei a plantar algumas coisas do jeito errado, sem adubação. E aí eu conheci outras pessoas que plantavam também em São Paulo. E aí eu comecei a ver que eles tinham um método de trabalho um pouco diferente, que era o plantio de nativas, né, espécies nativas que ocorriam aqui em São Paulo. E aí eu fui entendendo isso, entendendo que não adianta você só plantar árvore, você tem que plantar as espécies corretas. Quais são as espécies corretas? Eu costumo dizer assim, o que é nativo? O que é nativo é o que tinha aqui em 1500, antes dos portugueses chegarem. Que tinha no Brasil. Não só no Brasil, mas aqui em Taboão da Serra, em São Paulo, né? Porque nós somos um país assim, enorme, né? Continental. Então, assim, nós temos muitos biomas. Uma árvore da Amazônia não é nativa aqui de São Paulo, e vice-versa. Então, não adianta eu plantar uma árvore lá de outro bioma aqui, que eu não vou estar fazendo um serviço 100% para a natureza. Eu preciso conhecer o que tinha aqui antes dos portugueses chegarem. Então, isso tem todo um estudo, e a gente começou a aprender quais as espécies corretas para se plantar nesses locais. Né? Hamilton, quais os impactos que, quando se cuida mal do meio ambiente, ele traz para a sociedade? Olha, isso impacta de várias formas, inclusive na saúde pública. Eu, inclusive, estava falando com a Dilson sobre as pragas urbanas, por exemplo. Quando nós temos um meio ambiente numa cidade desequilibrado, a gente acaba tendo com espécies de animais que sobressaem umas às outras. Antes aqui era tudo equilibrado, tinha um equilíbrio biológico. O ser humano chegou, acabou com a vegetação, então trouxe outras espécies, a gente vê rato, mosquito, barata e outras pragas, né? E isso aí gera um descontrole ambiental, um desequilíbrio ambiental. Por exemplo, a dengue. Vamos falar da dengue. Existem muitos animais nativos que comem os mosquitos, né? O sapo, o morcego, por exemplo. Só que esses animais sumiram daqui. Você vê um sapo hoje andando na rua, não vê. Por quê? Porque você tem um desequilíbrio ambiental. Os morcegos precisam de determinados frutos para se alimentar. Então, esse desequilíbrio
gera um monte de impacto negativo numa cidade, inclusive na saúde pública. Milton, você está dizendo então que determinados vetores, insetos ou outros causadores de doença podem se proliferar por conta de ausência de predadores naturais que que teriam vida, entre aspas, nativa por conta de árvores do próprio local? Sim, porque aqui tinha um equilíbrio biológico. Eram centenas de espécies de árvores, de plantas, que geravam alimento para esses animais, para pássaros, insetos, né? Porque eu falei para você, né, fora do ar. Por exemplo, tem borboletas, por exemplo, que só botam o ovo em determinada planta. Então, se não tiver aquela planta, ela sumiu, já era aquela borboleta. Então, assim, a maioria das borboletas, inclusive. Então, a gente gera um desequilíbrio ambiental. E esse equilíbrio ambiental a gente pode conseguir amenizar, voltar ele um pouco, com o plantio de árvores e de plantas nativas. O que não acontece hoje, infelizmente. Por quê? 95, 93, 95% das plantas utilizadas no paisagismo e na arborização urbana aqui de São Paulo são estrangeiras, são exóticas de outros países. Você vê um paisagismo, vai lá no Ceasa, por exemplo, na feira de plantas do Ceasa, 90 e poucos % das plantas lá são exóticas, são estrangeiras. Então a gente não tem essa preocupação. Isso aí veio com a colonização, né? Valorizar tudo que é de fora. E até hoje a gente valoriza só o que é de fora. Por exemplo, você já comeu uma grumichama, por exemplo? Já comeu? Não. Sabe o que é? Que é? Então, é uma frutinha, parece uma jabuticaba, é uma delícia. Cambucá, né? Então são muitas frutas que a gente nem imagina, que o brasileiro nem conhece. Né? E a gente valoriza só o que vem de fora. Então muitas frutas aí, a maioria das frutas que tem no mercado é estrangeira. Ou seja, na região do sudoeste da Grande São Paulo, aqui na região, Taboão da Serra e região, a maioria das árvores plantadas é de apenas uma ou duas espécies, quando deveria haver uma diversidade maior, até por conta de proporcionar esses outros frutos? Sim, sim. Nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo. Nós temos cerca de 50 mil espécies de plantas. Espécies de plantas. É muita coisa. Em todos os nossos biomas, 50 mil. Só aqui no Cerrado Paulista, por exemplo, é cerca de 11 mil espécies de plantas. E quando alguém vai fazer um jardim, um projeto de um jardim, de um condomínio, por exemplo, ele utiliza 4, 5 espécies de plantas estrangeiras. Então isso faz sentido para você? Quando deveria utilizar que tipo de espécies? Espécies nativas que ocorriam aqui antes. Né? Só que isso aí você nem encontra, na verdade. Nem tem para vender. Então isso é uma cultura nossa. A nossa cultura está tão, assim, para valorizar as coisas estrangeiras, que até no jardim, até nas plantas, por exemplo, você vê aquele jardim todo quadradinho, todo certinho, isso é uma influência europeia. Né? Nós somos um país tropical, e por que a gente quer o jardim todo quadradinho, todo bonitinho, tosado? Né? Então isso é uma influência europeia, as pessoas valorizam mais do que a de fora, sempre. O que você vê, por exemplo, em Taboão da Serra, em relação a plantio de espécies? Há uma concentração apenas de uma ou de duas espécies? Quais seriam essas e quais poderiam ser? Aqui a gente tem o viveiro municipal, né, que fica ali próximo do shopping. E assim, é triste visitar ali, para quem conhece sobre plantas, é triste visitar. Primeiro por causa da quantidade de mudas que está lá, uma por cima da outra, há muitos anos e ninguém planta. E quando planta errado, sem adubação, planta de qualquer jeito, a muda fica lá sofrendo para crescer. Então assim, a gente tem esse problema, não só aqui no Taboão da Serra, mas na Grande São Paulo inteira. É o plantio de poucas espécies. Né? Então a maioria das prefeituras planta o quê? Ipê amarelo, ipê roxo, quaresmeira,
e uma ou outra espécie. 4 ou 5 espécies assim que eles mais plantam, né? Sendo que a gente tinha centenas, em 100 metros quadrados, você tinha centenas de espécies de plantas, né? E de árvores. E aí essas prefeituras, essas secretarias de meio ambiente, elas vão e plantam 4, 5 espécies e sempre as mesmas. Isso também colabora com o desequilíbrio ambiental. Então, assim, nos nossos plantios, a gente procura sempre plantar o máximo de espécies raras, de espécies ameaçadas de extinção. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é biodiversidade. Bom, numa floresta, ou num cerrado, ou em um bioma qualquer, ele tem um conjunto de plantas e de animais, de seres vivos, que ali por milhões de anos eles criaram um equilíbrio entre eles. Então nenhum se sobressai mais do que o outro. Tem um inseto que é comido pelo outro, um sapo que come o inseto, um peixe que come o sapo, um pássaro que come o peixe, então é tudo em equilíbrio. E quando a gente chegou, a gente acabou com essa biodiversidade, era uma diversidade biológica. Então é importante que as cidades tenham isso. E sem diversidade você não tem esse equilíbrio biológico e você acaba caindo naquilo que a gente falou, sobre o desequilíbrio de pragas. As plantações, por exemplo, elas sofrem com pragas por quê? Porque não tem o equilíbrio. O ser humano chegou, acabou com o equilíbrio e agora eles são obrigados a usar veneno para controlar uma praga que nós mesmos provocamos, né? Então, grilos, por exemplo, por que os grilos invadem as lavouras e comem? Porque faltam os predadores do grilo. Então, onde que esses predadores estão? Foram embora, não tem mais alimento, então foram embora. Ok, Hamilton, se eu derrubar uma árvore sem que tenha nenhum tipo de autorização, o que acontece com o cidadão que fizer isso? Ele paga uma multa pesadinha. Ele é multado. Sim. O que ele precisa para... É possível dar alguma autorização para se derrubar uma árvore? Sim, é possível, só que você tem que ir numa prefeitura, numa secretaria de meio ambiente, pedir autorização. E isso aí demora muito tempo também, não é de uma hora para outra, né? Tem uma burocracia muito grande, muito alta, e demora muito, e quando você vai derrubar, você tem que dar uma compensação. Geralmente, aqui no Taboão, se eu não me engano, é 20 e poucas mudas por árvore derrubada. Só que o problema é esse, que quando você doa essas 20 e poucas mudas, o que a prefeitura faz? Vai amontoando lá no viveiro municipal. E se você for hoje, no viveiro municipal, está milhares até de árvores, uma por cima da outra, empilhadas, e a muda de árvore, ela perde a sua viabilidade. Então, se você estocar essas mudas de árvore num saquinho, assim, né, num vaso, por exemplo, por 1, 2 anos, aquela raiz já enovelou. A raiz não tem para onde ir, ela começa a se enrolar em si mesma e perde a viabilidade. Então não adianta você pegar essas árvores que estão vivendo há 4, 5 anos lá e plantar, ela não vai se desenvolver. Então isso é um erro que já vem de gestões passadas e continua nessa gestão. É incrível isso, e ninguém faz nada. Hamilton, eu gostaria de falar sobre o projeto de plantio de mudas nativas que você e um grupo de moradores realizaram ali no Jardim Record. Queria que você contasse como é que foi, como é que vocês tiveram a ideia de fazer o plantio daquele tipo de mudas naquela região, naquele local, e a tentativa de diálogo com a administração municipal de Taboão da Serra. Sim. Primeiro, esse plantio não foi projetado por mim, tá? Ele foi projetado pelo Nick Sabei, pelo Lincoln e pelo Sérgio Reis, que são 3 amigos nossos de São Paulo, 2 de São Paulo, né? O Lincoln é de Taboão.
E eu ajudei a colocar em prática o plantio. Tá? Mas eu me sinto como se fosse eu que tivesse feito. Então aquilo ali é uma coisa que eu tinha muita estima por aquele plantio. Mesmo que não foi eu que projetei, aquilo ali é como se fosse meu. Então assim, demorou muito para a prefeitura dar autorização de plantio. E o que a gente fez? A gente foi e plantou. Porque não é proibido plantar árvore em praça. Não existe uma lei que te proíba plantar. Então a gente ficou quase um ano esperando a autorização não veio, a gente foi e plantou. Tá? Em 2 ilhas, ali no Jardim Record, são praças em formato de ilhas, que não tinha nada, só tinha grama e capim. Né? Então a gente fez esse bem para a comunidade. Ali foi gasto mais de R$20 mil entre mudas e adubação, uma adubação de excelente qualidade. A gente fez um plantio excelente, mudas de 3, 4, 5 metros de altura, de espécies raríssimas, inclusive uma delas, que é a Ficus organensis, que é assim, a raridade da raridade. É uma espécie que já está extinta na Grande São Paulo, só encontrada em algumas matas aí do litoral, e a gente conseguiu uma muda dessa, que é um clone de uma árvore que é chamada Figueira das Lágrimas, no Sacomã, que é uma árvore histórica, tida como a árvore mais velha de São Paulo. A gente conseguiu um clone dela e plantamos lá, com 3, 4 metros de altura. E simplesmente depois de um ano de plantio, as árvores já crescendo, a prefeitura simplesmente chegou e jogou entulho por cima de tudo, passou com os tratores por cima delas, né? Eram 45, 46 mudas, se eu não me engano. Nós conseguimos aí, só sobraram umas 15 mais ou menos, que foi salva por um amigo nosso. Alguns dias atrás ele conseguiu ainda salvar. Ele trabalha na prefeitura, Donizete, né? Ele conseguiu salvar essas mudas para a gente. Mas o restante, 30 e poucas mudas, simplesmente desapareceram, foram soterradas. Né? Isso é um desrespeito muito grande com o trabalho da comunidade. Agora, mesmo você e um grupo de pessoas até do próprio bairro, depois de terem procurado a prefeitura, vocês fizeram um trâmite regular, ou seja, foram até a prefeitura, protocolaram um pedido de autorização e mesmo assim não houve nenhuma resposta em relação a esse pedido de autorização? Não, simplesmente ficaram em silêncio por quase um ano. Aí a gente resolveu plantar. Nós já estávamos com as mudas e aquela questão que eu falei, a muda não pode ficar muito tempo estocada, a gente foi e plantou. E isso é um bem para a comunidade e não há lei que proíba você de plantar a árvore, a lei que proíba de você derrubar. Foi o que eles fizeram, eles derrubaram essas árvores, soterraram espécies raríssimas, que assim, mesmo se eles quiserem fazer a recomposição, né, dessas mudas, não vão conseguir. Onde que eles vão achar uma muda de Ficus organensis de 4, 5 metros? Não existe para vender. Então assim, você derrubar Ficus organensis e plantar IP é muito fácil. Aí é cômodo demais. Né? Você e a comunidade fizeram um plantio em janeiro deste ano, 2023? Não, do ano passado. Do ano passado. Né? E aí ficou um período, e agora em abril deste ano é que houve a ação da prefeitura de derrubar e soterrar as árvores. Sim. Era uma coisa, Adilson, que era simples de resolver. Era muito simples de resolver. Se eles chamassem a gente, tem uma construção para ser feita aqui, infelizmente essas árvores não podem ficar aqui, a gente ia compreender. Mas falta diálogo. Então parece que esse pessoal da prefeitura, eles estão ali numa redoma e não quer diálogo com a comunidade. Então assim, uma vez eleito, eu estou eleito e já era. Eu estou aqui no meu palácio e eu não vou mais para a rua. Porque para pedir voto, ele foi lá. Né? O prefeito foi lá, os vereadores foram lá, né, para pedir voto na comunidade, andar na comunidade. Mas aí para resolver questões como essa, e essa é uma das questões, né? Vamos falar de saúde, vamos falar de outras coisas, é muita coisa. Você não vê mais esses caras andando pelas ruas da periferia.
Por que será que eles não andam? Porque eles sabem que vão receber crítica. Eles não deram nenhum tipo de justificativa? A justificativa é que vai acontecer uma obra lá, né? Só essa? Só essa. Mas aí não tem placa de obra. Até agora eles fizeram alguma coisa? Não. Até agora nada? Não. E nem chamaram a comunidade para conversar? Não, vamos chamar. Vocês entraram na justiça? A gente protocolou uma denúncia no Ministério Público. Uma denúncia no MP? E estamos aguardando o resultado. Porque assim, para a TV Globo, que foi lá filmar o local, eles disseram que tinha autorização. Mas eles não mostram essa autorização. Cadê a autorização? Então assim, ou eles estão mentindo, né, para a Globo ou estão mentindo para a gente. Então assim, mesmo que tivesse autorização, como que vai ser feita a compensação? Justamente, eles falaram que haveria Uma compensação, né? Ou seja, pelo que a gente entende é que eles plantariam outras árvores em outro local. O que você acha? Ou no mesmo local, talvez. O que você acha? Mas está muito vago, né? Eles não explicam nada, não falam nada. Como vai ser essa compensação? Vai ser com as mesmas espécies? Porque aquelas espécies ali é complicado, né? Ninguém acha para comprar. Então, assim, o que a gente quer como comunidade, como coletivo de plantio? A gente quer justiça, que eles plantem o que eles derrubaram. A gente quer uma muda dessa tal espécie, desse tamanho, com DAP, né, que é a grossura da muda, desse tamanho, com esse DAP, exatamente como era. Cita as espécies que vocês plantaram. São muitas. A figueira das lágrimas é uma delas. Figueiras organenses, tem vários tipos de figueiras ali. Por exemplo, que eles deveriam... Ficus guaranitica, que é outro tipo de figueira, algumas palmeiras, né, o gerivá, que é comum também. Agora sim, de cabeça eu não vou lembrar todas, mas existem algumas espécies ali bem raras e assim difíceis de encontrar. São cerca de 40 árvores de cerca de 10 ou 15 espécies, você diria? Se eu não me engano, são 17 espécies, mais ou menos isso. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente tem tudo anotado. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. E até agora o Ministério Público não respondeu nada, não deu nenhum tipo de devolução para vocês, até agora? Não, estão aguardando, eles estão aguardando a Prefeitura se pronunciar, até agora não. Você acredita que em Taboão da Serra caberia uma Secretaria do Meio Ambiente, já que o meio ambiente está ligado à habitação? No caso, eu creio que, né? Acho que é muito mal dividido, está pertencendo à habitação. Sim, são dois interesses contrários, né? Porque a habitação, ela não quer árvore, né? Ela quer construir. E o meio ambiente não quer construção. Aí fica duas coisas no mesmo departamento, quem é que vence? O que tem maior interesse, né? Que é a construção de prédio, de tudo mais, né? Então, sempre o meio ambiente vai sair perdendo nesse caso aí. Hamilton, eu vi você falando que, além do valor ambiental, o plantio daquelas árvores ali na região do Jardim Record tinha um valor social. Sim. Por quê? Porque a comunidade participou com a gente, crianças participaram com a gente. Então, quando você faz isso, você cria um sentimento de que aquilo pertence à comunidade. Você envolve a comunidade no plantio, aquilo torna parte da comunidade. Então, a criança vai crescer com aquela árvore, vai falar para os filhos dela, para os netos dela, eu que plantei essa árvore. Então isso aí gera na mente da população só coisa boa para o resto da vida. Então a pessoa vai cuidar melhor daquele espaço, não vai jogar lixo, porque eu plantei uma árvore, por que eu vou jogar lixo? Então quando você envolve a comunidade nesse trabalho, você só está fazendo bem e está valorizando o ambiente, valorizando as ruas ao redor, as casas. E um fato interessante, em São Paulo, na cidade de São Paulo, quais os terrenos ou casas mais valorizados?
estão em áreas arborizadas ou em áreas não arborizadas? Com verde, não? Jardins, Morumbi, são áreas sem ou com vegetação? Sempre arborizado, né? Jardim Europa, Alto de Pinheiros, tudo bem arborizado. A arborização valoriza uma cidade, valoriza os imóveis da cidade. Então isso aí só traz benefício. E eu não sei por que essas pessoas elas são contra a arborização. Márcio, e você que nos acompanha, Hamilton, o governo Aprígio já havia destruído, cortado árvores no Jardim Mafalda, em frente ao pronto-socorro municipal, para construir um estacionamento para os funcionários daquela unidade de saúde pararem os carros. Então ali cortou pelo menos 3 árvores no Jardim Mafalda. Desse falta não. Sim. E aí cortou depois mais pelo menos 4 árvores na próxima estrada Kizaimon-Takeuchi, ao lado da subprefeitura do Pirajussara. Então, mais 4 árvores cortadas. E agora teve esse episódio em que você e um grupo está envolvido desse corte ali no Jardim Record. O X da questão procurou a prefeitura nesses 3 episódios. Aliás, nos 2 episódios iniciais procuramos o secretário Nílcio Regueira, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Habitação. Ele não respondeu, não quis responder o motivo do corte e se haveria a compensação que foi anunciada por alguns membros do governo. Não houve resposta. O secretário não quis se pronunciar. E aí, nesse episódio do corte lá no Jardim Record, eu procurei, inclusive hoje, mais uma vez, a subsecretária Ruth, né? Eu até vou pegar o nome dela aqui para a gente dar essa informação. A subsecretária Ruth, deixa eu ver só aqui. E também não houve nenhuma manifestação da Prefeitura de Taboão da Serra em relação a essas 3 ações de corte em detrimento do verde em Taboão da Serra. Márcio. Pois é uma questão de um ambiente, eu fico imaginando um ambientalista ali olhando uma cena de tratores passando por cima. Eu não sei se você acompanhou, se ele estava... Nesses 2 não. Mas não, nesse aqui no seu caso, sim, você estava na hora. Me fala o que passou no seu coração, um ambientalista vendo um trator passando por cima desse trabalho de você. O que passou pelo seu coração e pela sua cabeça, Hamilton? Olha, eu costumo dizer assim, que eu era muito mais feliz quando eu não era ambientalista. Porque depois que você vira ambientalista, assim, é uma palavra meio clichê, né, ambientalista, mas quando você conhece a natureza, começa a conhecer as espécies, começa a pesquisar e você começa a ver o que acontece dentro das cidades, como nesse caso aí, você fica totalmente assim, sem chão, né? E você vê coisas que outras pessoas não veem. Então esse caso, por exemplo, de plantar só algumas espécies e outras espécies mais raras não plantam, plantar de forma errada, de qualquer jeito, a gente olha porque a gente tem experiência nisso. Então, assim, nesse caso das praças no Jardim Record, eu vi no comecinho e eu peguei a subsecretária Ruth lá e com alguns da Secretaria de Obras também junto lá. Eles estavam lá. E eu perguntei, opa, tudo bem? Beleza? Eles me reconheceram na hora, porque, claro, eu sou crítico e eles não gostam disso, né? Me reconheceram na hora, um foi para lá, outro foi para cá, e só a Ruth me deu atenção. Então, dona Ruth, o que está acontecendo ali? Aquelas árvores que a gente plantou, o que vai acontecer? Eu não sei. Não sei de nada, não. Incrível, né? Não sabe de nada. Não sabe de nada, é o que ela falou para mim. Antes da destruição. Depois de uma semana já tinham destruído. E aí, para a Rede Globo, que foi lá entrevistar e mostrar, eles falaram que tinha autorização. Peraí, tinha autorização? Não sabia de nada. Tá muito mal contada essa história.
E eu quero ver essa autorização e quero saber como vai ser feita a compensação, porque compensação com outras espécies a gente não quer. A gente quer com as espécies que a gente plantou, com as mudas do tamanho que a gente plantou, saudáveis do jeito que a gente plantou. Foi mais de 1 tonelada de adubo que a gente usou. Eu quero saber se eles vão usar 1 tonelada de adubo. Eles nem usam adubo. Então a gente quer daquele jeito. Ainda fica a pergunta, o porquê, né? Onde é que está o X da questão aí? E ali é uma obra inútil. É uma obra inútil. Por que não chamaram vocês para conversar, uma simples conversa? E você para contribuir, né? Porque para contribuir, vai ser claro. muito importante, né? Sim, não, e você vê que assim, é muita falta de vontade. É muita falta de vontade e preguiça. Essa é a verdade. Porque uma simples conversa com a gente ia dar uma solução simples. Uma solução simples. Pega uma retroescavadeira, a árvore está aqui, a retroescavadeira, cava ao redor da árvore, pega ela com um torrão de terra e planta em outro lugar. É simples, um trabalho de 10 minutos você faz isso. Vocês mesmos fariam isso? Se esse desse o equipamento. Dessa oportunidade ali, vocês não fariam isso? A retroescavadeira, 2 ou 3 funcionários ali, a gente conseguia. Porque até para o plantio daquelas áreas vocês usaram A máquinas. gente usou, a gente pagou, porque eles nem para nos ajudar com isso eles foram capazes, né? Com um trator, alguma coisa assim, eles foram capazes. A gente teve que pagar, a gente pagou tudo, né? Transporte, mudas, escavadeira, tudo. E reunimos ali mais de 40, 50 pessoas da comunidade. É possível, não sei se é possível, mas vamos ver se é possível você calcular um custo disso que vocês gastaram, não é? Foram mais de 20 mil reais de investimento. Mais de 20 mil reais. Sim, teve outro, porque teve muitos gastos que é um colaborando, o outro colaborando, lanche, bebida, locação disso, locação daquilo, transporte. Então, assim, eu calculo que foi uns 25 a 30 mil reais, mais ou menos, para um plantio desse aí. Tá? Então, assim, o investimento veio de vários amigos nossos, principalmente o Sérgio Reis, que não é o cantor, é um amigo nosso, que é um empresário, que gosta muito de plantar, e ele investe, eu compro. A gente fala para ele, compra isso, compra aquilo, ele vai e compra. E paga o caminhão, paga as mudas. Então, assim, eu estimo que foram mais de 25 mil reais. Hamilton, eu queria saber se vocês procuraram a prefeitura. Vocês procuraram a Câmara dos Vereadores? Eu vi uma postagem que você fez dizendo o seguinte, que a prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente e o vereador Sandro Aires não tiveram a mínima decência de entrar em contato conosco para solucionar o problema do corte das árvores. Sim, o Sandro Aires, no dia do plantio, estava presente com a gente, plantou lá com a gente. Mas quando isso começou a ocorrer, das árvores sendo soterradas, eu liguei, eu entrei em contato, eu quis contato e assim, a secretária não me respondia, ele não me respondia e é impressionante, porque eu conheço ele de 15 anos atrás, eu tenho contato pessoal dele e não responde. Né? Sumiu! Nessa hora todo mundo some, né? É interessante. Aí a gente fica assim, né? Parece que quando é interesse para a pessoa... O ano que vem ele deve reaparecer lá. Então, o que custava, né? Você dar uma resposta, você falar, olha, pelo menos uma satisfação, né? Não, estou aqui para ajudar. Não, simplesmente ele, secretária do meio ambiente, ninguém deu resposta nenhuma. Se ele chegar lá pedindo voto, o que a comunidade vai dizer a ele? Eu não quero nem pensar, né? Não quero nem pensar. Hamilton, porque eu também não sou político, né? Eu não gosto de me meter em política. Perfeito. O negócio é árvore Perfeito. e respeito ao meio ambiente, é esse meu negócio. Né? Aí de voto, aí eu não sei o que vai acontecer. Agora parece que o vereador Sandro Aires não entende nada de política ambiental. Não sei dizer. Daquele plantio, vacilou, né? Vacilou, porque poderia ter nos dado um respaldo,
temos chamado para ver o que poderia ser feito e simplesmente se escondeu. Vocês, além desse típico ali, vocês fizeram algum outro trabalho em outro local, não? Sim, vários. Nossa, já milhares de árvores a gente já plantou. Nossa, várias cidades, Osasco, em São Paulo, Alto de Pinheiros, ali no Parque Cândido Portinari, no Alto de Pinheiros, do lado do Ceasa. Tem um plantio ali, feito por vários grupos também, de cerca de 3.000 árvores, que hoje já está uma floresta urbana, né? Inclusive esse trabalho que a gente chama de floresta urbana, que a gente faz uma réplica de uma floresta dentro da cidade. Então, aqui no Taboão também, no Jardim Record, na Cidade Nelson Jordano, tem trabalho nosso lá. Tem árvores que já estão com 8, 9 metros de altura. Tem as florestinhas urbanas ali que a gente plantou, bastante biodiversidade. Então, assim, o número é bem expressivo mesmo. E nas nossas redes sociais no YouTube, né? Posso Olha lá. Anjos da Mata Atlântica no YouTube, tem alguns plantios nossos lá, o pessoal pode verificar. Nesses outros lugares, as árvores estão de pé. Alguns, não, a maioria sim, né? Só que tem alguns locais que a gente tem problemas também. Então, assim, lidar com a prefeitura é sempre difícil na questão ambiental. Então, algumas cidades a gente já enfrentou dificuldade também. No caso de Taboão, te surpreendeu o tipo de tratamento? Sempre foi assim. Taboão da Serra sempre foi assim. E ainda mais agora como construtor de prédios na prefeitura, eu não poderia esperar outra coisa, né? Então, sempre teve essa cultura anti-meio ambiente, porque parece que na mentalidade da pessoa, o meio ambiente é atraso. Né? Você plantar ou preservar áreas de mata ou de cerrado, o que quer que seja, parece que na mente dessas pessoas é atraso de desenvolvimento. E eu já vejo pelo contrário, isso não é atraso de desenvolvimento. Isso ajuda a desenvolver uma cidade. Você valoriza a cidade, então é meio contraditório. Hamilton, eu sei que você teve acesso ao plano de governo do prefeito Aprígio em relação ao meio ambiente. O que você acha do plano de governo e a realidade hoje? Então, você vê muita injeção de linguiça, né? Você vê muito blá blá blá, mas pouca efetividade, né? Pouca mão na massa. Então, assim, eu defendo um trabalho público que realmente vá fazer diferença, que traga uma diferença em poucos anos, em pouco tempo. Então, o plantio de árvore que eu faço, o que é assim, minha especialidade, né? Isso transforma uma cidade em pouco tempo. É possível você transformar uma cidade em 2, 3 anos, fazendo uma arborização intensa. Você vai valorizar a cidade e vai ser conhecida mundialmente de uma forma tremenda. Isso é ação. Agora, blá blá blá, de junho, mês do meio ambiente, para quê? Para que isso? Eu quero ver efetividade, eu quero ver plantio, eu quero ver coisas que realmente vai trazer um benefício imediato para a cidade. A destruição das árvores no Record acabou sendo a marca do atual governo, na sua avaliação? Sim. Sim, e não somente aqui, né? A gente vê a cidade toda vindo abaixo, né? Áreas de mata aí sendo degradadas, não quero nem falar onde, que vocês já sabem, invasões aí em tudo, mas assim, tem total desrespeito com o meio ambiente. E a gente se continuar dessa forma, a gente vai ter muitos problemas futuramente, né? Infelizmente. E o que as pessoas não entendem é que a degradação dessas áreas ela traz problemas muito mais sérios a médio e longo prazo. Deslizamento de terras, né, de barrancos e tudo mais, mortes. Né? Então, a preservação ela é uma economia de vidas. A saúde dos moradores, a saúde pública, tudo isso é influenciado pelo meio ambiente. Já que você apontou essa questão de desmoronamento, o prefeito Aprígio fez um vídeo na Arena Multiuso
em que mostrou um barranco, uma porção de terra desmoronando. E aí eu vi que você fez uma postagem dizendo que, mais uma vez, tinha procurado o prefeito Aprígio para apresentar uma ideia para evitar que aquele barranco desmoronasse. Foi isso? Sim, sim. No começo, quando ele foi eleito, 1 ou 2 meses depois, eu entreguei nas mãos dele um projeto, uma proposta para a arborização daqueles taludes da arena multiuso. Inclusive, lá estava escrito as vantagens daquele plantio. Porque aquelas árvores iam segurar aquele barranco, ia trazer um clima melhor, ia trazer biodiversidade, como eu já falei aqui, né? E dei na mão dele, tá lá o projeto. E sem cobrar nada, e sem interesse nenhum. Me dá aqui, Aprígio, tal, para fazer isso. Não, sem interesse nenhum. Tá aqui o projeto. Aprígio, se você quiser, você só dá equipamento, mão de obra, as mudas, e eu junto a comunidade. E a gente vem plantar, a gente faz um mutirão, como eu sempre faço. E não foi dado ouvidos. E agora, nessas semanas aí atrás, ele posta um vídeo falando que aquele desmoronamento é culpa da gestão passada. Mas você não está na gestão agora? Por que você não fez nada? Eu te entreguei um projeto, por que você não deu atenção ao projeto? Por que você não olhou o projeto? Quer dizer, quando eu virei as costas, deve ter jogado no lixo. Essa é a verdade. Ok, Hamilton, nós estamos chegando no final da nossa X da questão. Gostaria de te conceder um minuto para você fazer as suas considerações finais, explicar um pouquinho aí, falar um pouquinho do nosso meio ambiente, para dar o X da questão de hoje. Bacana, eu agradeço muito a oportunidade, espero ouvir mais vezes. Claro. Bom, voltando ao começo, a pergunta que você me fez lá no começo, né? É possível você desenvolver uma cidade e ter equilíbrio ambiental e respeito à natureza? É possível e seria o ideal. Isso seria o ideal. Porque isso traz para a cidade uma série de benefícios. Inúmeros benefícios. Saúde pública, melhoria da qualidade de vida, oxigênio, o ar mais limpo, biodiversidade, pássaros, né, mais pássaros. Não só pombo, né? Não só pombo, comendo lixo, mais pássaros nativos, né? Então, assim, é uma série de benfeitorias que as árvores nos trazem. E se forem árvores nativas, são mais benfeitorias ainda. Então, assim, nós não somos inimigo da prefeitura, nós não somos inimigo do desenvolvimento. Eu não sou inimigo da secretária de Meio Ambiente. Eu apenas não aprovo o jeito deles trabalharem. E eu sei que é possível fazer diferente, fazer melhor. Então por que não fazem? Vamos fazer melhor. Não custa nada se esforçar um pouco para fazer o seu trabalho melhor. Para o próximo, para a cidade. Muito obrigado aí. Ok, então. Hamilton César, ambientalista aqui da Bona Serra. Muito obrigado aí por nos atender. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Hamilton. E o programa X da Questão volta na semana que vem. Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente está de volta. Até lá.